Dia, tia. Bom dia, minha Vai flor. virar. Aqui eu tenho que orar junto com essa seta. Meu Deus do céu, todo dia aí. Bom dia, bom dia. Seja Tia, bem. eu vi aí na live que Gilda pediu oração por Carlos. Que ela pediu, não sei quem ele é, mas É o ela marido pediu só dela. pra vocês. Pronto, que aí ela pediu, eu vi aqui passando, só pra vocês saberem. Não sei se você chegou a ver. Tá. Bom dia pra todo mundo. Olha nós aqui de novo. Te dá Amém. aqui. Oração poderosa sobre o Brasil, sobre a igreja. Deus tem um tempo de amadurecimento para a igreja do Brasil. Independente de quem ganhar as eleições, Deus tem um tempo de amadurecimento para a igreja do Brasil. Estou falando isso profeticamente. Deus precisa que a igreja do Brasil amadureça. Então, saibam que se um candidato ganhar, nós iremos amadurecer do jeito menos doloroso, mas se o outro candidato ganhar, nós também iremos amadurecer de uma maneira ou de outra. Saibam que a palavra de Deus diz que o povo de Deus, apesar de passar por alguns sofrimentos, sempre está guardado. Sempre Deus tem livramento para o seu povo. Então não vamos temer, mas vamos orar, vamos nos posicionar bem e saber que em Cristo nós somos santos, nós fomos feitos santos por causa de Jesus. Não tenhamos mais a mentalidade de pecadores, nem de escravos, mas de santos, como a palavra de Deus diz. Nós não somos mais aqueles que estão fora da promessa, somos santos. Então, em tudo que fizermos ou pensarmos, que tenhamos o pensamento de santo. Santo não é aquele que nunca peca, santo é aquele que sempre se lava, que tem consciência do sangue de Jesus. Então, que a igreja brasileira tenha sempre um coração arrependido diante de Deus, humilhado diante de Deus, para que ele, ao seu tempo, exalte a igreja do Brasil diante dos homens, como tia Vana falou, citou aí. Então, nós precisamos estar posicionados como igreja com o coração arrependido, porque o arrependimento traz quebrantamento, que traz amadurecimento. Amém? Queria deixar essa palavra para vocês. Saibam que Deus tem um tempo de amadurecimento para a sua igreja. E esse tempo é agora. E o Senhor está fazendo isso. Amadurecer dói, mas é a agenda de Deus para a igreja do Brasil. Vocês podem escrever o que eu estou dizendo e observar que vem um tempo de amadurecimento profundo para a igreja no Brasil. Amém? Estamos aqui de novo. Ontem nós falamos sobre os tipos de resposta que Deus dá a gente. Eu fui lá no 220, aí vocês caem com a mão na cabeça, 6 horas da manhã no 220. Então a gente combinou de que hoje e amanhã nós iríamos falar mais sobre esse assunto, repetir esse assunto de uma maneira mais tranquila, mais calma, com Nath concentrada no ensino e não na pregação, que às vezes a cabeça estava misturada. E sabendo que Deus é que faz todas as coisas, eu também estou aprendendo com vocês e eu estou aqui para servir vocês. E esse é um prazer. Eu sei que um dos motivos, não me pergunta como nem porquê, de eu fazer esse seminário, o Senhor já falou isso no meu coração. Não é só por causa própria, para que eu amadureça a minha fé, mas é também para servir a Efraim. Não sei como Deus fará, mas cá estou eu já servindo vocês e essa é uma alegria que eu tenho. Eu falei para vocês, o Senhor não desvinculou o propósito e Ele faz isso da maneira que Ele quer, apesar de eu estar aqui. Então, estou só acompanhando Deus e vendo para onde Ele vai me soprar, de que maneira. Então, estou aqui para servir vocês. Queria deixar para vocês que em Filipenses 3:1 diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então, eu estou aqui de novo para repetir as mesmas coisas e não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Meus professores sempre falam, a repetição traz segurança. Então, vamos lá. Eu creio que é da vontade de Deus que a gente absorva esse conteúdo. Como eu falei para vocês ontem, não faz parte do livro esse tópico que a gente está tratando, mas foi uma revelação da palavra que o Senhor me deu e disse para eu trazer, então eu trouxe o meu coração diante dele.
tá? Eu também falei para vocês que eu vou citar aqui 5 tipos de respostas de Deus, mas não estou de maneira nenhuma colocando Deus numa caixinha, porque Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E Deus sempre está fazendo coisas novas, porque Deus é super criativo. Então, eu vou citar para vocês alguns tipos de respostas que podem dar direcionamentos profundos. Gente, oração é caso de vida ou morte. A nossa direção de vida ou morte pode estar em uma oração que a gente faz. Então, que a gente consiga aprender a discernir as respostas do Senhor quando a gente fala com Ele. Vamos lá, tipo de resposta que Deus pode dar para a gente nas nossas orações. Tem o sim, tem o não, tem o espera, tem o vamos conversar sobre isso e tem o silêncio. Esse vamos conversar sobre isso fui eu que botei porque não achei uma expressão melhor para dizer o que o Senhor colocou no meu coração. O sim, começando pelo sim, a gente vai falar o seguinte: o sim, ele geralmente é imediato, ele é uma resposta de Deus imediata, materialmente falando. Ele é uma resposta de Deus que acontece na frente dos nossos olhos de maneira imediata. Como aconteceu, por exemplo, no caso de Ezequias, quando Ezequias orou, recebeu a notícia que ia morrer, e aí ele orou, e na mesma hora o Senhor mandou o profeta voltar e falar com Ezequias a resposta da oração dele, de que ele teria mais 15 anos de vida. Alguns milagres de Jesus também aconteceram de maneira imediata. Ele levantou coxos de maneira imediata, curou cegos de maneira imediata, a mulher encurvada ele levantou de maneira imediata. Também a gente vê lá no caso do centurião, quando ele falou, não precisa na minha casa, basta uma palavra. E depois ele conferiu que o milagre tinha acontecido na hora exata que o Senhor falou. Então a gente sabe que o sim de Deus, esse é o mais fácil para a gente de entender, né? Que é o que a gente muito espera, a gente queria que todas as respostas fossem essa e acabou, que é o famoso estalar de dedos, uma só palavra de Deus que muda tudo. E muda mesmo, só que às vezes ela se materializa num processo, porque tudo que a gente vê aqui é reflexo do mundo espiritual. Então, o sim de Deus para nós fala sobre isso. É quando nós vemos de maneira imediata aquela resposta do Senhor à nossa oração. Nós vemos com os nossos olhos, e mesmo no caso do centurião, que não viu imediatamente, outros viram imediatamente o que aconteceu na hora que Jesus falou. Então, que a gente grave o sim como algo que a gente consegue ver na hora em que a gente orou. Tem orações que às vezes a gente faz e a gente mal acabou de orar ou ainda está orando e a resposta de Deus já chegou. Eu creio que vocês já passaram por isso, não passou, espero que passe, porque é uma das melhores sensações da vida, é quando você ainda está falando com Deus e a resposta já chegou até você. Isso é maravilhoso. Então, esse é o sim de Deus. Depois do sim, nós temos o não. O não de Deus, ele é claro. E geralmente Deus corta o assunto. Não temos ali perda de tempo diante de Deus. Deus fala com a gente claramente para a gente não orar mais sobre isso. Ele não deixa a gente ali e fica em silêncio e isso é o não de Deus. Às vezes a gente confunde o silêncio de Deus com o não de Deus. Deus, é claro, Deus não deixa dúvida no nosso coração. Se ele falar não, é não. Enquanto Deus não falar não, vocês podem ter segurança no que eu estou dizendo. Enquanto Deus não falar não, você estando orando baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus, que é a sua palavra, com discernimento da vontade do coração dele, enquanto ele não te disser não, pode continuar persistindo em oração. O Senhor ainda não te disse não. Às vezes a gente pede algo para Deus e o resultado que está na nossa frente é algo contrário. Ou ele não existia e criou-se um resultado a partir do momento que a gente orou, por exemplo. Uma mãe está orando por um filho, o filho estava ali mal, de algo fazendo, desonrando, desobedecendo, saindo sem avisar, sem hora para voltar. Ela começou a orar
E o filho começou a piorar, começou a beber, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus, mas começou a beber, criou amizades piores, ela viu um cenário pior acontecer. E aí, às vezes, ela acha que o Senhor não ouviu a oração dela, ou que Deus não respondeu de maneira positiva a oração dela. E muitas vezes ela desiste, porque a resposta não aconteceu de imediato. Também temos, por exemplo, algum caso de a gente orar para alguém ser curado. A pessoa não é curada, mas está viva, não é curada, mas a gente acha então Deus não quis curar. Não foi da vontade de Deus curar. E não é verdade, porque Deus ainda não disse o não. Se Deus não disse o não, saiba que aquela pessoa pode ficar curada, porque o Senhor ainda está permitindo que nós persistamos em oração. Então não confunda o silêncio de Deus com o não. Se Deus não te disse não, não fale mais sobre isso. Você pode continuar orando, ainda que a situação seja impossível, ainda que a situação piore muito, ainda que você olhe e seus olhos não veem nenhum tipo de esperança. Se Deus ainda não te disse não, continue orando. Se você tem respaldo na palavra de Deus para a sua oração, continue orando. Podem estar seguros do que eu estou dizendo a vocês, tá? E não orem baseado nas limitações humanas. Orem baseado no que Deus pode fazer, segundo a sua palavra. É essa oração que agrada a Deus. Aquela que a gente ora, o conhecendo segundo a sua palavra. Aquela que a gente ora com fé em quem Ele é e no que Ele pode fazer. Então, gravem isso, fixem isso na cabeça de vocês, porque muitas vezes a gente não alcança uma vitória que Deus teria, porque a gente acha que Deus disse não, mas Ele não disse. Ele só tinha um processo para a gente passar, tá bom? O não geralmente está ligado a um pecado. Quando Deus fala não, não vou fazer, não fala mais sobre isso, não quero mais tocar nesse assunto, está ligado a um pecado, como nós vimos ontem. Com Jeremias, por exemplo, Jeremias estava falando com o povo, com Deus sobre o povo estava em pecado de idolatria, em pecado obstinado, com o coração obstinado contra Deus, não ouviam a voz de Deus, não ouviam o coração de Deus, o povo estava contra Deus, não se consertava. Então Deus falou para Jeremias: não ore por este povo, está lá em Jeremias 7. A historinha que eu tô. A historinha não, né? O fato que eu tô contando está entre os versículos 16 e 28. E Deus disse: Jeremias, não ore por esse povo. Não peça, nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Então Deus foi muito claro com Jeremias. Jeremias, não perde seu tempo. Não fala mais comigo sobre esse povo, porque eu não vou atender. E ele diz por quê? Por causa do pecado de obstinação do coração do povo. Então, a gente viu uma resposta clara de Deus. Uma segunda resposta, por exemplo, foi no caso de Davi, como eu citei ontem. Davi teve o seu filho com Batseba, baseado num adultério e num pecado de homicídio. E Deus foi claro com ele, quando ele falou: o Senhor perdoou o seu pecado, quando ele se arrependeu. E aí Deus usou o profeta Natan para falar: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, em algumas versões diz que você escandalizou o nome do Senhor mediante ao povo. Davi era rei, tinha uma responsabilidade de representação do rei diante do povo, do rei que eu digo, o Senhor diante do povo. Ele era uma figura que tipificava o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus disse: uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E aí, depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho de Davi, que a mulher de Urias tinha dado a ele, que era Batseba. Então, Davi ainda insistiu com o Senhor, apesar do Senhor ter dado uma palavra para ele de que não iria salvar o menino e perdoaria o pecado dele, mas não iria salvar o menino. Davi insistiu com jejum, súplica, oração, mas Deus já tinha dito não. E por quê? Porque havia o pecado no meio da situação.
com Moisés, por exemplo, no caso de Moisés com o povo, naquele episódio da rocha, Deus mandou Moisés falar a rocha, ele foi lá e feriu a rocha. Deu o resultado top, a água saiu, o povo bebeu. Aí Deus chamou Moisés para uma conversa, só eles dois, e disse para Moisés que ele tinha pecado diante de Deus, porque ele falou assim para Moisés, lá em Números 20, 12: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Veja que nessa conversa Moisés fala com Deus que muitas vezes ele estava irritado com o povo. A gente fala, Moisés se irritou com o povo e foi lá e feriu a rocha. Mas Deus sonda todas as coisas. E Deus falou para Moisés, uma vez, para Moisés e para Arão, que vocês não confiaram em mim. Então Deus sabia do pecado que se instalou de incredulidade no coração de Moisés e de Arão. E lá na frente, quando Moisés está citando isso para o povo, ele fala que ele pediu para Deus, lá em Deuteronômio 3, no versículo 25 e 26, ele pediu para Deus, por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. E ele disse para o povo, mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês, e não me atendeu. E aí o Senhor disse para ele, basta, não toque mais nesse assunto. Então Deus também foi claro com Moisés, basta, não vou fazer, não vou permitir e não quero mais que você toque nesse assunto. Também temos a questão de Paulo, quando a gente também sabe do episódio dele do espinho na carne, que ele falou pedir 3 vezes ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Só que quando Paulo explica, ele fala assim, foi-me dado um espinho na carne, e aí ele diz, para evitar que eu me tornasse arrogante. Deus sabia que o pecado estava à porta do coração de Paulo, deu consciência a ele do pecado, e deu a ele o espinho na carne, que ele diz que era um mensageiro de Satanás que ia esbofetear ele. E aí ele deu esse limitador a Paulo, para que ele não ficasse com o coração soberbo, por causa das revelações maravilhosas que ele tinha recebido da parte de Deus. Então, Deus, por causa do pecado que estava à porta do coração de Paulo, não permitiu que a oração de Paulo fosse atendida. E ele deixou claro, Paulo consciente daquilo. Então, nós vimos aqui vários exemplos de como Deus diz não claramente ao seu povo. Quando o Senhor te disser não, saiba que ele vai te dizer claramente, vai te explicar claramente, vai te dar consciência clara do porquê daquele não. Se você falar, o Senhor me falou não e eu nem sei porquê, coloca diante de Deus, vai para a palavra para ver se a sua oração está segundo a palavra e pergunta a Deus, porque Deus não dá não sem ficar explicando para o seu povo o que acontece. Deus não tem interesse que o nosso coração fique em dúvida. Deus não tem interesse que o nosso coração se esmoreça. Deus não tem interesse que a gente só receba não, porque não e acabou. Deus não tem interesse, Deus tem interesse que a gente tenha consciência do que Ele faz, consciência do trabalhar dele no nosso coração, consciência do trabalhar dele em nós, consciência do nosso pecado. Então, quando Ele fala não, se você for maduro, Ele te trata como amigo e te explica. E olha a importância, de novo, não só da intimidade, mas da intimidade que gera maturidade. Você não explica para uma criança por que ela não pode botar a mão na tomada. Você fala não, porque não adianta explicar. Mas você consegue explicar para um filho mais velho, maduro, entendido, por que você está falando não para ele naquele momento. Então entendam que Deus fala não e explica. Se o seu coração for um coração amadurecido na palavra de Deus. Amém? A segunda coisa,
A segunda resposta, a terceira, aliás, tipo de resposta de Deus é o espera. O espera é uma das mais difíceis, mas também tem uma ponta de esperança. É aquela luz no fim do túnel. O espera ele tem a ver com a promessa que Deus fez biblicamente ou diretamente a você. Lógico que toda promessa que Deus faz a você e a mim tem que ter respaldo na palavra de Deus, porque está segundo o caráter de Deus. Então, não quer dizer que tenha que estar tudo escrito lá, como já aconteceu com alguém. Deus pode fazer coisas inéditas, mas os princípios da promessa têm que estar na palavra de Deus. Senão, a gente tem que colocar o nosso coração, o nosso entendimento espiritual, mediante a oração na presença do Senhor, para que Ele alinhe a nossa visão espiritualmente. Mas o espera tem a ver com uma promessa ou um direito nosso. Então, só que a gente tem essa promessa, esse direito, mas a gente ainda não é maduro o suficiente para acessar isso. E aí ontem eu dei o exemplo da criança, né? Que é criancinha mesmo, que já quer usar a faca e ela não pode, porque ela não tem coordenação motora suficiente, nem entendimento suficiente do quanto aquele instrumento pode causar dano a ela e a outras pessoas. Então, o que acontece? Ela vai poder usar a faca um dia, mas não naquele momento. Como, por exemplo, uma criança de 10 anos querendo dirigir. Ela vai poder dirigir um dia? Sim, se Deus quiser. Na idade certa, com os procedimentos certos, mas naquele momento ela não está apta para isso. Se for muito nova, não pode nem andar no banco da frente do carro, por proteção. Então, o espera tem a ver com coisas que o Senhor decidiu fazer por nós, nos deu como promessa, nos deu como um direito de receber, mas que nós precisamos passar por um processo para receber. E muitas vezes a gente encara esse espera como não, como eu falei. E aí, em vez da gente aceitar o processo que dói, aceitar o processo de amadurecimento para receber no tempo de Deus, a gente encara como não e desiste. E fica muitas vezes frustrado, desiludido, achando que Deus não cumpriu algo que prometeu para nós, o que não faz parte do caráter dele, porque ele não mente, e nem nos decepciona com algo que ele fez ou disse. Então, a gente anda por aí frustrado, achando que Deus não fez aquilo que ele nos prometeu, simplesmente porque nós desistimos na espera. E a espera não fala de não fazer nada. A espera geralmente está ligado a um tempo de amadurecimento para receber, sem que aquilo cause destruição a nós e sem que nós viemos a destruir aquilo que o Senhor deu, preparou e nos entregou. A espera também tem a ver com algum tempo que nós precisamos esperar para que o calendário da Terra corresponda ao calendário da eternidade, ao calendário do céu. Nós temos que entender que todo o tempo da Terra está submetido ao tempo do céu. Jesus mesmo dizia, como eu falei ontem, ainda não é chegada a minha hora. É necessário que todas essas coisas aconteçam para que o que eu estou dizendo se cumpra. É necessário, como eu citei também o exemplo dos mártires, que a Bíblia diz que clama a Deus por justiça, mas ele diz é necessário que se cumpra um número para que a minha justiça venha. Também é necessário que tenha um tempo de misericórdia para que o povo se arrependa, para que depois o Senhor volte para fazer justiça na terra e aplique o dia do juízo para aqueles que não estão guardados nele. Então a gente vê na palavra de Deus o tempo inteiro o calendário da terra se submetendo ao calendário do céu. Tudo que existe é baseado naquilo que não vemos, mas existe mais do que aquilo que vemos, que é o mundo espiritual. Então, às vezes, Deus tem algo para entregar para você e para mim, mas precisa ser cumprido um tempo no mundo espiritual, para que nós possamos receber isso da parte de Deus. E se nós somos filhos obedientes, nós entendemos que o reino é maior do que os nossos desejos pessoais. É maior do que a nossa alegria pessoal. O propósito do reino é maior. Então, se Deus precisa que você espere para receber algo pessoal em prol do reino, espera. Espera, porque você faz parte de um reino. E você está submetido
Tudo a sua vida está sujeito, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, como eu creio que é, ao tempo da eternidade. O tempo da eternidade, o Senhor me disse, é medido por ciclos. Não é como nosso relógio, que tem minuto, horas, segundos, eles são ciclos. Esses ciclos precisam se completar para que esse tempo se encaixe ao nosso. E você precisa estar pronto e amadurecido para cumprir o propósito do reino aqui no tempo do céu. Um exemplo, além desse que eu dei, de que Jesus disse que precisava, ainda não era chegada a hora, precisava se cumprir, mas do amadurecimento, é a terra prometida. O povo teve que passar por um processo até muito maior do que o previsto, por causa da dureza do coração deles, para que eles pudessem alcançar a terra prometida. Também teve o exemplo do cativeiro babilônico, que eu citei ontem. O Senhor estipulou um tempo de 70 anos para que o povo voltasse o coração. A gente sabe que também havia uma mudança de geração, mas para que o povo voltasse o coração para Deus, se arrependesse, buscasse ao Senhor, criasse no seu coração raízes em Deus novamente, sentisse falta de Deus. Deus estipulou 70 anos. O cativeiro acabou antes? Não, mas também não acabou depois. Foi no tempo estipulado por Deus para amadurecimento, e era uma promessa de Deus de que o povo retornaria à sua terra. Abraão teve que esperar 25 anos, em torno de 25 anos, para receber sua promessa. E o Senhor falou para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava falando com Abraão sobre amadurecimento de intimidade, amadurecimento de vida com Deus, de relacionamento, para que depois ele recebesse a promessa. Tanto é que o Senhor depois chamou ele de amigo. E quando ele fez a sua entrega, né? A entrega de Isaac, o Senhor falou para ele sobre nações. Quando Abraão estabeleceu um altar para Deus, Deus estabeleceu ele como pai de nações, pai de multidões. Deus estava tratando Abraão na sua caminhada com ele. E também quando a gente vê os discípulos, que Deus, eles já estavam cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus já tinha soprado sobre eles, mas Jesus falou: fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque Jesus precisava ir ao Pai, ascender aos céus, ir ao Pai, se apresentar ao Pai como sacrifício vivo, para que depois o Espírito Santo pudesse descer sobre eles na terra. Então, eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Samaria, na Judéia e Samaria, até os confins da terra, como nós estamos aqui até hoje recebendo testemunho desses discípulos. Então, precisa haver, esse último exemplo é o exemplo que eu falei do tempo da eternidade. Jesus já tinha trabalhado com eles para receber, mas ainda precisava respeitar os acontecimentos no mundo espiritual para que eles pudessem receber aquilo que foi prometido por Jesus, que é o nosso Espírito Santo maravilhoso, Consolador. Então, essas três é que a gente vai tratar hoje: o sim, o não e o espera. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai falar sobre o silêncio de Deus, que é diferente da espera. E vamos falar sobre isso, tá? Hoje deu para ir mais tranquilo? Deu. Tudo ok? Que bom. Legal. Quando você estava falando, eu estava lembrando do povo de Israel, aí depois citou o exemplo do povo de Israel, que eu acho que é um exemplo bem claro de como a gente pode também mudar o tempo, né? E eles não precisavam ficar 40 anos, o tempo da espera, né? Eles não precisavam ficar 40 anos ali. E ele disse: esse povo é um povo obstinado, tipo, teimoso. Aí eu digo: ah, Senhor, abre meu entendimento, eu não quero ser misericórdia. Nem quero ficar no processo mais tempo do que é necessário. Tia, eu também peço isso para Deus. Senhor, não me deixe perder tempo aqui mais que o necessário. Não tem necessidade disso. Porque amadurecer depende de nós. A gente bota a responsabilidade em Deus, mas depende de nós. Deus, ele diz como, mas depende da gente. Teve um acontecimento que eu estava conversando até com Vivian, de uma pessoa que teve um problema com a pessoa não foi aprovada. Porque eu comecei a questionar Deus e tal.
Aí Deus mostrou para mim assim, ó, faltou aprovação. Porque você passa por uma situação, você tem que ser aprovada. Aí você vai para outra fase. E aí a É. coisa repetiu. Aí eu pensei, por quê? Aí Deus disse, não foi aprovada no primeiro. Mas na minha cabeça Ai, faria um tanto, sabe? temor. Uhum. É, eu disse, é isso mesmo, é assim. Porque tem algumas coisas que Yeah. uns passam de forma repetida e outros praticamente não passam, não tem nenhum problema sobre isso. Que às vezes é porque É, ali é, já está aprovado, não precisa passar nesse. Isso não é vai fazer a pessoa verdade que crescer, porque já não é mais um problema, entendeu? E aí é eu disse, é verdade. interessante se a gente bem soubesse, se rendia logo, né? Rendia É logo, mais fazia fácil. o certo, mais fácil. A palavra diz, né, que Deus disse para Paulo: duro é para você lutar contra os meus aguilhões. É duro para você. É, exatamente. Então, gente, vamos buscar de Deus. Eu digo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É para abrir mão, É vou abrir. isso. É para perdoar, vou perdoar. Não vou, porque senão Deus aí vai e vem outro. Me machuca de novo. Ah, Senhor. É, é Então, por isso que Jesus fala que a gente deve aprender com ele que ele é manso e humilde, porque aquele que não é manso e não é humilde fica com fardo pesado porque não consegue amadurecer, porque não passa pela rendição diante de Deus. Aí não amadurece. ó, Sheila está Foi. pedindo oração pela mãe dela. Vai precisar remover carcinoma na face, com anestesia geral. Vamos orar, Sheila. Vamos orar, porque a oração, estamos aprendendo, É né? a oração. A oração é a oração. É a oração. É a gente precisa lançar sobre ele todo aquilo que está nos preocupando. Esse versículo eu amo. Porque quando eu estou agoniada, aí eu Também. lembro desse versículo, eu digo, eu estou carregando esse fardo que eu não consigo carregar. Então, não dou conta. É outra Olha, coisa que tia. Deus ministra muito no meu coração. É. O crente é para passar por adversidade, vai passar fato, né? Todo mundo sabe disso, não tem dúvidas. Mas uma coisa que eu não me conformo, que no meu coração eu penso é o seguinte: a gente ficar pesado naquele clima, daquele peso do problema a vida inteira, não é de Deus, não. Não é uma Não é de Deus. prisão. É uma mentira de Satanás. Não é de Deus. Porque o que Deus me mostra é o seguinte: até quando os discípulos estavam em aflição, o que eu vejo é o seguinte: algumas aflições espirituais, alguns sofrimentos que a gente passa por amor ao evangelho, é para a gente ter a alegria do espírito, entendeu? É E verdade. algumas É aflições da verdade. carne, claro, a gente é humano, então é normal a gente chorar, se entristecer, mas ficar ali é que tem coisa errada. Que a Bíblia diz, É, deixa todo é embaraço. Então, exatamente. aquilo que está ali prendendo tem que passar e você tem que seguir. Amém. Vai É ter isso, tia. dores? Vai. Mas não é para ficar ali. Não é. E quando eu vejo alguém ali na mesma tecla, anos e anos, eu fico, Senhor, liberta essa pessoa. Ela deixa o Tá passado presa. no devido lugar. Porque a É. gente às vezes traz a dor e vem com a dor e vem puxando a dor. Vem, vem, vem. Eu vejo pessoas assim. Aí Uhum. depois tá reclamando. Aí eu digo, olha, é porque não resolveu, tem que resolver. Quando resolve, o pior que seja a dor, tem que resolver ali aquela ferida. E aí vai o É. processo. O problema não é que você, de repente, pronto, não, cicatrizou, acabou tudo, não. Mas tem que ter o processo e você tem que estar. Imagina, entendeu? Então, quando eu É vejo isso. pessoas muito pesadas o tempo todo no peso, porque você não sabe a minha dor, eu digo, gente, só você tem dor. Não é isso, não. Olha as pessoas da sua volta que eu citei o seu caso, porque eu disse a pessoa veio para mim. Ah, porque eu acho que não dá. Eu digo, ai, pelo amor de Deus, já lhe dei todas as Eu revoltei. ferramentas. Aí eu falei, viu, Nath? Já lhe dei as ferramentas, Pode me usar, pode usar, já lhe pode. ajudei humanamente, fiz tudo o que eu pude. Agora é você buscar, minha filha, vai orar. Você não tem noção, Nath É isso. ficava lá, deixava lá de lá, ela ficava lá com Deus, e a gente disse, ó, fica lá. E tá tudo bem. Era isso mesmo. Lembra que eu disse, ah, não precisa falar comigo, se quiser não fale, tá Foi. tudo bem. Fica aí. Foi isso mesmo. Não vou achar que você tá zangada com ninguém. Fica aí no seu momento com Deus e pronto, Foi vai. isso. Então é assim que funciona. As pessoas não entendem isso, Nath. É assim. Não é, É. ah, fica esperando, sem orar, sem nada. Deus fazer o milagre. Não é assim.
Com Não é você orando. As pessoas ficam esperando com você ou outra pessoa orando. Elas não oram e ficam esperando os outros orar. Não Eu estou adianta. dizendo ao povo, eu vou lhe ajudar em oração. Não estou me eximindo. Deus mandou orar pelo mundo. Mas se você não orar, o seu interior não vai mudar, gente. Não vai, é Não vai pessoal. mudar. É entre Deus e a pessoa. Você precisa desse a sós com Deus. Eu vou orar para Deus abrir seu entendimento. Eu vou orar para Deus dar um toque, usar uma pessoa para lhe sacudir, como eu fiz com essa irmã. Dei uma sacudida nela. A gente, bom, Uhum. levanta e vai orar, viu? Vai orar. Vai, com vontade, sem vontade, vai orar. Saiba que você precisa, igual a remédio. Ah, eu não estou com vontade de tomar esse remédio, não. Mas se você está com infecção, tem que tomar um antibiótico. Ou com vontade ou sem vontade, ou vai ter que tomar um antibiótico. E Então, a na gente vida, não anda por vontade. A gente pode anda andar pela por fé. vontade. Jesus disse assim, ó, Pai, eu não quero não beber desse cálice, não. Jesus, Quem é a gente na fila do pão do céu para ir? eu gostei dessa expressão, na fila do pão do céu. Quem Não, é Evânia, quem é Nath? ninguém. É Jesus, isso. ele disse, vem orar comigo, eu estou angustiado. Chamou só para ajudar a orar com ele. Ele não disse, É, ore por mim, que eu estou aqui angustiado, ora aí por mim, minha irmã. Não, ele não disse isso, não. Ele é foi forte isso, orar. é isso. Ele só É pediu isso. ajuda para estar com ele ali, aquele calor humano. E ele Foi nem reforço. encostou, mas ele É, viu que o povo dormiu de cansado que estava, né? Tem visão também, é. porque a adrenalina É. é assim. Se eles estivessem entendendo, a adrenalina não ia deixar eles dormirem. Aham. Não ia, não. É porque eles não estavam entendendo ainda que. Não estava. Não estava Exatamente. captando a gravidade. E Então assim é a gente, isso, muitas Nath. vezes. A gente às vezes não está percebendo nem a dor do outro. É, Porque quando a gente é. percebe a dor do outro, a gente clama mais assim, né? Mesmo dizendo, oh meu É Deus, faz um verdade. milagre. A nossa design está com problema no joelho. Quando eu vi inchado assim, eu disse, ô Senhor, faz um milagre ali naquele joelho. A gente, quando vê a dor mesmo, a gente tem aquela vontade de ver Deus agindo, né? E fazendo milagre. É, Olha, Nath, senão a é. gente vai ficar aqui a manhã inteira, porque falar disso, Amiga, minha amiga, e eu gosto de eu fico conversar com aqui você, também, tranquilo. porque tem coisas que eu entendo, mas eu não tenho esse dom que você tem de falar. Então eu fico assim me deleitando com a Nath. Você e Amei, amei. Kézia dá para dar aula, ela explica Já muito falei pra bem. ela. Eu chamo ela de pastorinha, eu falo minha pastorinha, porque eu acho que ela esmiuça tudo de uma É, maneira muito clara para é. as pessoas. Eu Eu fico me vejo ela meio como deleitando. pastora. Você falando, eu amo, porque tem coisas profundas que eu entendo. Mas eu não Uhum, tenho a habilidade, eu não tenho o dom que você tem de ensinar. Cada um tem um jeito. Eu tenho um chamado para o discipulado. Eu ensino, Deus uhum. me chama para dizer, ó, é assim. Naquela coisa do tratar a pessoa, entendeu? Mas você tem um chamado para o ensino. Eu já lhe disse isso inúmeras vezes, porque eu vejo isso Eu claramente. recebi, guardei. E eu amo quando você me disse que está fazendo seminário, eu fiquei super feliz. E quando você falou que vai derramar na Efraim, eu digo, Senhor, mas tu amas a Efraim demais. E assim, quem Me quiser ama que muito não ache, também. mas eu sou queridinha, eu gosto dessa expressão de Thalita Pereira. Eu sou queridinha de Jesus. Cada um que Eu tome também. posse da sua filiação, porque eu já tomei há muito tempo. Amei, tia. E você que está Eu aí na live, também. tome posse. Não tenha ciúmes, não, porque sabe o que eu É. vejo? Eu sou filha, minha mãe tem 4 filhos. Sendo que Thalita é caçulinha, veio numa safra mais novinha, ela tem idade de ser minha filha. Então, por um bom tempo, éramos 3. Meu irmão mais velho, minha irmã caçula, Dita, e eu no meio. Então, um tempo eu era o recheio do sanduíche que eu dei esse rótulo para mim. Por quê? Nunca tive Hum. ciúme dos meus irmãos. E Dinho era aquela paparicação, filho único, homem e mais velho. Dita caçulinha, sobrava o quê para mim? Se fosse em Oh, meu outra Deus. situação, eu ia ficar, a caçulinha, o mais velho. Eu Ninguém não, me quer, ninguém. ninguém me quer. Eu nunca tive esse problema. Aí eu comecei a dizer, eu sou o recheio do sanduíche de vocês. É a parte mais gostosa. Só faz sentido por minha causa isso aqui. Senão você não era mais velho, nem o outro era o caçula. Exatamente. Aí pronto, eu disse, eu escrevia. Comecei a escrever os bilhetes que a gente dá dia dos pais, das mães, botava o recheio do seu sanduíche.
E eles Ah, incorporaram. maravilhosa. Eu recebi uma toalha de meu pai escrito meu recheio. É uma toalha que eu amo. Oh, meu Deus. Você mesmo determinou no seu coração que você era sua Eu identidade. tinha a opção de ter ciúme de Dita, de ter ciúme de Dinho, a opção de assumir o meu lugar. Porque o coração da minha mãe e de meu pai tem a minha, eu tenho certeza. Então eu tomei posse. É. Tem gente que Ah, fica na gente. vida espiritual olhando, ah, como Deus usa a Nath. Eu queria ter esse dom. Ai, filho, Ô, gente, se vocês soubessem dos bastidores, vocês não queriam. mas eu tô citando o que acontece. Mas eu não, eu digo, usa ela, Senhor. Usa para me abençoar. Amém. Nos colocar Amém, Senhor, me dela usa. ali para me abençoar, eu sei disso. Ah, mas logo você recebe mais, come mais, se alimenta mais, É, amadurece mais. Casa de Zadok, um seminário do pastor Luciano Subirá, né? Eu Luciano fui, Subirá. ele teve já aqui, a gente foi. E teve um pastor que falou alguma coisa assim: a tua vitória é o meu alívio. Então, por exemplo, quando eu vejo você Coisa crescendo, eu digo, linda. cresça mais, ali é para meu alívio. Porque senão eu não ia ter um seminarista aqui na tarde, 6 horas da manhã. É verdade. Mas eu tô muito chique, esse meu pai é maravilhoso. Então, Não, uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá falar assim: aquele que recebe a promessa, a gente tem que ficar feliz por quem recebeu uma promessa, porque é ele que vai passar no processo, a gente só vai receber. Então, quando você vê alguém recebendo uma promessa, fica feliz que você só vai receber dele. Mas o processo é ele que vai ter que fazer. Falei, é verdade. mesmo, é isso mesmo. Mas assim, eu fico feliz. No caso da minha visão, eu não posso me alegrar tanto, porque assim, eu te amo muito, você é minha sobrinha. Eu fico feliz que você, no processo, vai ser abençoada. Entendeu? É É o melhor verdade. lugar para É você verdade. estar, mesmo no processo. É. Então, É. enfim, essa live aqui com você, para mim, está sendo um presentão, Nath, por vários Pra mim motivos. também. Muito Pra mim mesmo. E aí também, tia. eu vou encerrar, porque se deixar, a gente vai ficar aqui amanhã toda. Então, um beijo, minha princesa. Amanhã a gente se Beijo. vê.